Amém. Shabbat Shalom a todos, Shabbat Shalom a você que nos assiste pelo YouTube. Hoje nós vamos estudar a Parashá Kitavô, quando entrares. Eu vou convidar os irmãos que puderem a ficarem de pé. Nós vamos fazer a leitura da Torá a partir de Deuteronômio 26, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 11. Deuteronômio 26, versículo 1 até o versículo 11. Diz assim: Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, e a possuíres, e nela habitares, tomarás as primícias de todos os frutos do solo que colheres da terra que o Senhor teu Deus te dá, e as porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Apresentar-te-ás ao sacerdote em exercício e lhe dirás: Hoje declaro perante o Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor prometeu a nossos pais que nos daria. O sacerdote receberá o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então protestarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Arameu, prestes a perecer, foi meu pai, que desceu do Egito e ali peregrinou com pouca gente, porém cresceu até tornar-se nação grande, poderosa e numerosa. Então os egípcios nos maltrataram e nos afligiram, impondo sobre nós dura servidão. Então clamamos ao Senhor Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa miséria, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E nos tirou do Egito com mão forte e com braço estendido, com grande espanto, com sinais e com milagres. Ele nos trouxe a esse lugar e nos deu essa terra, terra que mana leite e mel. Agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus e o adorarás. E te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus tem dado a ti e à tua família, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Adorado, exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Te glorificamos por todas as tuas bênçãos, Pai amado. Pedimos que o Senhor fale conosco nesta manhã, no nome do teu filho Yeshua HaMashiach. Amém. Vamos sentar, irmãos. Essa Parashá, Kitavô, aqui é quando, né? Tavô aqui seria entrar, né? Kitavô, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá. E aí ele começa a trazer muitas orientações do que deveriam ser feitas. Tem muitas coisas. Fala de leis que deveriam ser cumpridas. Aqui, nesta Parashá, lembra que lá na Parashá Re'ê, nós falamos, tem um vídeo nosso na internet aí, que é assim, ó: a bênção para a tua vida já está decretada. E lá nós falamos por quê? Fizemos referência nas bênçãos e maldições que o Senhor colocou na Torá. E aqui nessa Parashá, lá a partir do capítulo 28, no 27 já começa a falar das maldições e das bênçãos. Depois nós vamos falar mais sobre elas. Vamos ver que Yeshua realmente anulou. O que ele anulou? O que Paulo fala que ele anulou? Nós vamos ver que as maldições também eram condicionais. Se não andares nos meus caminhos. Ok? Então nós vamos ver isso. Mas o que nós queremos falar, meus irmãos, nesta Parashá é sobre gratidão. Sobre reconhecer aquilo que o Senhor já fez por você. Muito bem. Antes disso, eu quero mostrar para os irmãos onde é que se encontram descritas as bênçãos e maldições que eu falei lá na Parashá Re'ê. Lá no capítulo 27, a partir do versículo 12,
11, a partir do versículo 11. Lembra que Moisés tinha separado 6 tribos que iam estar no Monte Gerizim, 6 tribos que iam estar no Monte Herbal, e uma parte deles iria trazer maldições, e a outra parte iria trazer bênçãos. Muito bem. Aqui está descrita quais são as bênçãos. E aqui está mostrando, tá bem claro que ela é condicional. Se você não cumprir as ordens que o Senhor nos dá. Vê o versículo 15 do capítulo 28. Mas se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, se não cuidares de cumprir todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te afligirão. Se é condicional. Ok? A maldição é condicional. Aí lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Da maldição, fazendo-se maldição por nós. Ele nos resgatou da maldição. A maldição era condicional, se não cumprir. Então, quando nós não cumprimos a vontade do Eterno, maldição. Mas Cristo nos resgatou da maldição. Ok? Só que aqui, meus irmãos, tem bênçãos. Está escrito em algum lugar que Cristo nos resgatou também da bênção? Mas a bênção está lá no versículo 1 do capítulo 28. Se atentamente obedeceres à voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, e aí vem discorrendo sobre todas as bênçãos. Então veja só, que o Senhor, Ele nos resgatou. Mas Yeshua, ele fala alguma coisa a respeito disso? Sim, ele fala. Mateus 7, 21. A gente sempre diz: nem todo aquele que entrar, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Ok? Ele está falando claramente sobre isso. Se fizeres a vontade do meu Pai, você vai entrar. Se guardares os mandamentos, você vai receber todas essas bênçãos. E aqui, nesta paraxá, nós vemos uma orientação de quando você receber esta bênção. Às vezes, meus irmãos, nós estamos caminhando longe do Senhor e há um momento em que o Senhor nos desperta. E nós voltamos para o Senhor. E eu sei que no nosso coração nós temos muitos planos. Nós vemos aqui esse irmão que chega lá perante os sacerdotes, traz ali a sua oferta, e ele fala aqui, ó, Arameu, prestes a morrer foi meu pai. Quem era o Arameu que ele estava falando aqui? Alguém dos pais dele nasceu em Harã? Não. Mas por que Arameu? Porque Jacó saiu de Harã. Quando ele foge da presença de Esaú e vai para Harã, enviado pelo pai, onde ele encontra lá a família dele, onde Deus estabelece a família dele, ele vai para Harã. E prestes a morrer, por quê? Porque Labão, um arameu, quis matá-lo. Quando Labão sai de Harã, atrás de Jacó, Jacó fugindo, porque ele sabia que Labão não ia deixar ele sair. Jacó voltando para a terra dele, ele falou, eu vou ser obrigado a ficar servindo esse homem aqui até o fim da minha vida. Então ele sai e vai para a terra dele. E ali, Labão sai com todo aquele exército para atacar Jacó. Exterminar Jacó. E ele fala para Jacó, você sabe que eu tenho força para te fazer mal, mas o teu Deus
falou comigo essa noite e me impediu. Guarda-te de falar bem ou mal ao meu servo. Então ele encontra para se despedir apenas e volta com todo aquele exército. Nesse ponto fala, prestes a morrer. Quem foi que livrou ele da morte? O Eterno. O Eterno livra Jacó da morte, livra Israel da morte ali, e ele vem, volta para a terra dele, ele cresce e o Senhor manda ele para o Egito. E é isso que ele fala. Ele começa a lembrar de onde Deus o tirou, que muitas vezes ele passou por problemas, ele teve que enfrentar o Egito, ele passou por dificuldades, teve que voltar a passar por Esaú ali, não é mesmo? Passou por problemas. Meus irmãos, nós passamos por problemas. Esse irmão mesmo que vem aqui falar, meu prestes a morrer foi meu pai, conta, ele relembra toda a história. E ele vem agora e fala, declaro hoje que eu entrei na terra. Mas quer dizer que ele não tinha problemas? Ele tinha trabalhos, ele tinha que plantar, tinha que arar, teve que entrar na terra. A vida dele continua. Viver a vida, muitas vezes, nos traz algumas coisas que para nós não é confortável. E nós vemos como um problema. Mas o que esta paraxá nos ensina? Ele vem agora agradecer ao Eterno por aquilo que o Eterno deu a ele. Declaro que eu entrei na bênção. Nós temos que declarar. Declare, você entrou na bênção, você saiu da maldição. Cristo nos resgatou da maldição da lei, é verdade. Mas a maldição continua aí. Para quem não está em Cristo. Para quem não está no Mashiach, continua. A maldição está aí. Por quê? Como é que eu falo isso? Com base em quem? Mateus 7, 21. Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E tem um momento que ele fala sobre algumas pessoas lá, que ele fala, apartai-vos de mim, e chama de quê? Malditos. Ou seja, estão sob maldição. Por que está sob maldição? Porque não está no Mashiach. Mas eu creio no Mashiach. Creio, mas não é só o creio de acreditar. Sempre falamos, eu creio de cumprir o ensino dele. Procurar descobrir o que é a vontade do Pai. Entramos na bênção, irmãos. Fomos livres da maldição. Yeshua derramou o seu sangue por você. Nós precisamos ser gratos. Mas e nesta vida? Nesta vida o Senhor te abençoa também. Quando Ele te dá saúde, Ele não está te abençoando? Nós fomos fazer uma série de exames agora com a minha esposa. Estávamos com um monte de preocupação na cabeça. O resultado veio bom, não é? Resultado bom, glorificou o Senhor por isso. O Senhor nos dá saúde, nos abre oportunidades de trabalho, abençoa a terra quando plantamos. Ele nos dá oportunidades. Nós vivemos num mundo de oportunidades. Ele nos abençoa. As bênçãos aqui que estão ditas lá em Deuteronômio 28, bendita é a terra, você vai plantar, você tem que trabalhar. O Eterno não vai fazer um upgrade de bênçãos na tua vida assim, vai acontecer sem o trabalho. Bendita é a terra, você vai plantar e ela vai produzir. Entendeu a bênção? Eu vou te dar a chuva. Então eu vou abrir oportunidade de trabalho para você. Eu vou abrir oportunidade de negócio para você. Eu vou direcionar a tua vida. Vou colocar você perto de pessoas que vão te acrescentar. Essa é a bênção. Essa é a bênção. Né? Para essa vida. Que, meus irmãos, não é nada comparada com a bênção de sermos livres da maldição. De estarmos como aqueles que terão seu nome escrito no livro da vida. No próximo dia 24, nós teremos agora dia 16, a festa das trombetas, Rosh Hashanah, dia 24, Yom Kippur. E o que nós clamamos em Yom Kippur?
Que o seu nome seja escrito no livro da vida. Que o Senhor te abençoe. Essa é a bênção maior. Essa bênção é muito maior. Eu conheço uma história acho que é um rabino, que muito importante, e ele vivia numa casa humilde. E certa vez um discípulo foi na casa dele e falou: nossa, mas... Outro rabino foi na casa dele e falou assim: nossa, mas sua casa é muito humilde. Sua casa é humilde demais. Ele falou: mas você não sabe a que eu tenho lá, na eternidade. Certo? Você não tem noção da mansão que eu tenho preparada para mim. Por quê? Porque o tesouro que ele procurava era para outra vida. Ele não estava preocupado com bênçãos materiais. Não que a gente não tenha que buscar, sim, temos que buscar. Aqui as bênçãos que ele fala aqui são materiais mesmo. Mas a principal é a espiritual. É você preparar o teu filho. Lembra que eu falei do Shema? Que diz, você vai ensinar, você vai inculcar na cabeça do teu filho. Para quê? Para que ele não seja levado por ideologias nefastas que têm destruído essa sociedade. Para que quando ele estiver passando por escola, e os irmãos que têm condições de colocar os filhos em escolas melhores, escolher melhor as escolas, glória a Deus por isso. Mas tem irmãos que precisam depender do que dá. E aí nós vemos as ideologias lá dentro. Ele, por mais que ele não possa combater lá dentro, porque ele é perseguido, ele não se contamine lá dentro. Ele possa chegar em casa e falar: olha, pai, hoje eu aprendi tal coisa, e você possa dizer para ele: filho, aprende para a prova, mas isso aí não te serve. E ele tem a estrutura para isso. Então inculque a palavra de Deus no coração, na mente dos teus filhos. Para que lá na frente você não tenha que olhar e falar: meu Deus, olha para onde está caminhando meu filho, porque eu permiti que ele ficasse à mercê de certos ensinos. Então, entre na bênção, aproveita a bênção que o Eterno te dá. Ele diz aqui: meu pai, que desceu ao Egito, ali peregrinou com pouca gente, porém cresceu até tornar-se nação grande, poderosa e numerosa. Deuteronômio 26, 5. Os egípcios nos maltrataram. Pode ser, meus irmãos, que você passe por lutas. Pode ser que você passe por dificuldades. Eles passaram aqui, mas o Eterno os tirou de lá, fez sinais, maravilhas. Vai ter um momento, irmãos, que nós vamos entrar naquela bênção que nós esperamos, que é o reino do Eterno, de fato. Vai ter esse momento. Hoje nós estamos no caminho para chegar lá, mas temos que aprender a ser gratos ao Eterno por aquilo que Ele já nos deu. E nós vemos isso no Novo Testamento, sim. Colossenses, capítulo 1, versículo 10 a 14. Colossenses 1, 10 a 14. Diz assim: e oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborando com toda a fortaleza segundo a força de sua glória, com toda paciência, longanimidade e gratidão. Gozo aqui é gratidão, ser grato ao Senhor por aquilo que o Senhor já lhe deu. Também lá no capítulo 2, versículos 6 e 7, diz assim: portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinado, crescendo em gratidão, crescendo em ação de graças. Nós precisamos aprender a glorificar o Senhor por aquilo
que ele já nos deu. Também, capítulo 3, versículo 12 a 15. Capítulo 3, versículo 12 a 15. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E sobre tudo isto, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual fostes chamado em um só corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. De onde o Eterno lhe tirou? Qual era o seu destino? Quantas bênçãos o Eterno já operou na sua vida? Nós precisamos ser gratos, irmãos. Nós podemos viver neste mundo desfrutando das bênçãos que o Senhor já nos deu, como aqui, lá na Paraxá Kitavô, a pessoa é orientada aí perante o sacerdote, levando ali das primícias para o Eterno, e ali ele vai reconhecer a bênção que o Eterno operou na vida dele. Meus irmãos, nós precisamos ser gratos ao Eterno. As primícias fala disso, primeiros frutos. E um fruto do Espírito é gratidão, alegria, gozo, felicidade, reconhecimento. Que, embora você pode dizer a vida não é fácil, não, não é mesmo. Yeshua diz, no mundo vocês vão ter aflições. Não é mesmo fácil. Mas a gente vai vivendo de vitórias em vitórias, irmãos. E nós precisamos reconhecer. Às vezes tem gente que fica reclamando, Senhor, mas eu queria que o Senhor me desse tal coisa, e fica chorando por aquilo, e esquece de agradecer pelo que já recebeu. Nós temos que ser gratos por aquilo que o Eterno já nos deu. Nós temos que ser gratos por Ele devolver a vida todos os dias. Todos os dias pela manhã nós ressurgimos nessa vida. Quantos dormem e não levantam? E pelas oportunidades que Ele nos dá, pelas bênçãos que Ele nos dá, pela paciência do Eterno, esperando que nós nos voltemos para Ele, que nós aprendamos dele. Às vezes a gente aprende meio torto, começa a fazer as coisas meio errado. Lembra do cego que o Senhor curou? Tá vendo? Eu estou vendo meio como árvore assim, né? Tá vendo meio torto, mas começa já a trabalhar para o Senhor, até que ele vai ter que te dar a visão dele. A visão dele. A gente pensa, a Torá. O que é a Torá? A Torá é o ensino do Senhor. Ela está lá, foi dada pelo Eterno. Por quê? Por que precisou escrever em tábuas de pedra? Por causa da dureza do coração. Porque a Torá já existia. Então precisava colocar em ordem. Olha, você não vai matar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O povo era duro de coração. Por isso precisou ser dada a Torá em tábuas de pedra. Mas as tábuas de pedra não são suficientes para escrever a Torá do Eterno. Livro não é suficiente para escrever a Torá do Eterno. Você precisa procurar alcançar mais, se aproximar mais do Eterno, aprender dele. Por isso Yeshua diz, vocês viram, lá está escrito assim, não matarás. Vai além, não só não mata não. Não fala mal também não. Vai além da letra. Se você ficar só na letra, você morre. A letra mata. Você vai além. Seja grato. Glorifica o Senhor por aquilo que Ele já te deu.
A palavra diz que o que os olhos nunca viram e nunca subiu no coração do homem, o Eterno tem reservado para nós. Vamos chegar lá! Mas hoje Ele já tem abençoado tua vida. Hoje, pelo sangue do Machia, você já alcançou libertação da maldição da lei. Hoje, Ele já te dá bênçãos na tua vida secular. Hoje, se nós colocarmos a Torá na nossa vida, nós não temos problemas de relacionamentos. Muitos problemas que as pessoas têm são elas mesmas que causam. Se nós nos orientarmos de acordo com a palavra de Deus, nós temos uma vida melhor. Isso só se cumprir a Torá. Imagina o que é que o Eterno tem reservado para nós. O que os olhos nunca viram e nunca subiu ao coração do homem, Deus preparou para que você possa usufruir. Então, meus irmãos, sejam gratos por aquilo que Ele já te deu. E Ele certamente tem muito mais a dar no mundo vindouro, tem muitas bênçãos que o Eterno vai nos dar. Mas seja grato, glorifique o Senhor, saiba o caminho que você estava trilhando. Arameu, prestes a morrer, foi meu pai, mas Deus me deu livramento. Às vezes você nem conhecia o Senhor, mas se olhar lá para trás, em algum momento, alguma coisa ia acontecer e você vê que uma força te livrou, operou na tua vida, não permitiu que o mal maior acontecesse, porque Deus já estava te guardando. Ainda que você não o conhecesse, mas Ele já te conhecia. Ainda que nós estivéssemos onde nós estávamos, não tínhamos todo o conhecimento que temos hoje, mas Deus já sabia do teu coração, que no teu coração estava fazer a vontade dEle, fazer o que é reto. Então Ele tem te preservado. Olha de onde você saiu. Jacó não sabia ainda tudo que ia acontecer. Ele tinha uma promessa, mas ele não sabia tudo que ia acontecer. E agora, esse descendente dele fala, olha, ele olha para trás e fala, olha de onde meu pai foi tirado. Estava prestes a morrer. Passamos pelo Egito, mas hoje alcancei a bênção. Tome posse da sua bênção. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé.